Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Então, a nossa reflexão nessa noite, eu vou meditar lá em Gálatas, no capítulo de número 1. Nós vamos meditar dos versos 6 a 9. Eu vou ler a palavra do Senhor, que diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E outra recomendação a todos, se você tiver a oportunidade, assista a mensagem que o pastor Cornélio pregou no culto da manhã, se você não esteve aqui. Foi uma bênção, foi bem esclarecedora sobre a questão da banalização. Você pode convidar pessoas para assisti-la, que você vai desmistificar muitas questões que estão, às vezes, impregnadas nos nossos corações em relação a religião, em relação a Jesus Cristo, em relação à liberdade em Cristo Jesus. Nós vivemos em tempos muito difíceis. Essa geração que hoje aqui está presente, e nós que temos mais de 40 anos, já temos um pouco mais de dificuldade no entendimento dessa geração. Vivemos uma turbulência profunda e de profundas mudanças, de uma geração para outra. Nós temos olhado, nós temos vivenciado que as diversas informações que nos são concedidas nas diversas áreas da ciência, nas diversas áreas humanas, exatas, elas têm sido muito fragmentadas. O que significa essa fragmentação? Significa que ela é muito superficial. Ela tem sido tratada com muita superficialidade. E nessa superficialidade que essa geração tem vivenciado, aí é como você construir uma casa sem nenhum alicerce, Então, essa é uma geração exigente, exige muito conforto. Se nós olharmos para a vida que os nossos pais tiveram, independentemente do seu poder aquisitivo, você vai entender que foi uma vida difícil. Uma vida com pouco conforto, Hoje nós temos iluminação, tem uma câmera, tem ar-condicionado, tem ventilador, Tem muita coisa que nos traz conforto. Tem uma aguinha gelada, um lugar onde armazenar alimentação. Então, essa é uma geração que é totalmente diferente de 10 anos para trás. Nós que temos mais de 40 anos, totalmente diferente da nossa geração e da geração dos nossos pais. Essa geração é uma geração da imagetização, da imagem. Você já percebeu que os nossos filhos, os nossos netos, os seus netos, ainda vou ter os meus, vai demorar bastante, se Deus assim permitir, eles estão no celularzinho com 2 aninhos, ele está lá com o dedinho, procurando uma imagem, Nossos filhos, a gente briga, mas é essa geração, é isso que está sendo oferecido para eles. E desde que essa imagetização tem sido inserida, há uma influência nos processos de raciocínio. Você já percebeu que essa geração ela tem dificuldade, às vezes, de se concentrar numa coisa só? Eles estão com a televisão ligada, com o celular na mão, com o rádio ligado e conversando com você. Nós não conseguimos fazer isso. Então, eles têm esse poder. E, dentre tudo isso, existe também a pluralidade que a gente tem visto. Por exemplo, vamos olhar para o nosso campo, na igreja. Essa pluralidade de público, de várias gerações, de jovens, adultos. Agora, imagine comunicar a palavra de Deus para essa diversidade, com aquele que quer imagem, aquele que quer ouvir, aquele que quer ler,
quer o papel, o outro quer o celular. Nós não percebemos, mas nós estamos numa turbulência muito grande, nós estamos no olho do furacão de grandes mudanças. E isso não é diferente em relação à nossa confissão de fé, aquilo que nós professamos como fé. O que é primordial e essencial é a palavra de Deus, na essência. Deus é amor, Deus morreu por todos nós, Deus nos perdoou. Então, essa é a essência. Agora, como comunicar essa essência? Aí, essa transição que tem nos trazido muitas dores de cabeça. Dores de cabeça, quando eu não falo para a nossa igreja, para a nossa denominação, eu falo para nós como igreja brasileira. Nós como uma igreja invisível, onde não existem placas, mas a igreja que subirá como noiva de Jesus Cristo para morar com Ele eternamente. Então, quais têm sido as dificuldades que nós temos tido nessa área? É a confusão, porque há uma grande linha, bem fininha e tênue, que ela divide entre aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito. Aquilo que é permitido por Deus e aquilo que não é permitido por Deus. E dentro disso, o pastor Cornélio, no período da manhã, ele trabalhou a banalização. O que é banalização? A banalização, eu vou falar como ele descreveu de manhã aqui também, indica uma ação de tornar banal, comum, corriqueiro, costumeiro, aceitável, aceitável facilmente, incorporável. Então, é algo comum, que se torna comum, rotineiro. É fazer com que perca a importância, fazer com que algo perca a importância é uma das estratégias mais eficazes para destruir, em definitivo, o poder de um fato, de uma ideia. Aí que eu quero entrar, que a gente vai conversar um pouquinho. Então, toda sociedade tem uma cultura. A cultura é inserida por valores, por crenças, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós temos como conhecimento. Nós temos uma cultura e uma ética cristã, pautada naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, toda cultura reflete a situação moral e espiritual de nossas vidas como filhos de Deus. É a nossa identidade como cristão. A cultura cristã, a cosmovisão cristã, a ética cristã, ela vai expressar aquilo que nós somos como indivíduo em Cristo Jesus. Ser cristão sempre será estar no mundo, ser enviado a Ele, mas não lhe pertencer. Isso está em João 17, 14 e 18. Isso significa não se conformar com o presente século, que está em Romanos 12, 2. Aí que eu quero entrar sobre a questão da banalização nos dias de hoje. Distorcer e envenenar o evangelho é banalizar o sagrado. Eu estou indo numa outra linha diferente da do pastor Cornélio. Vocês têm que entender, senão você vai falar assim, não, está tendo divergência. Não é que está tendo divergência. Ele trabalhou a banalização no sentido positivo da questão. Deus, tratou como comum a construção do templo. Foi algo que Deus permitiu, Deus ensinou, Deus instruiu. Aí daqui a pouco Deus falou, deixa destruir. Deus permitiu a destruição do templo como local sagrado, e o local sagrado passou a ser nós, como cristãos, como templos do Espírito Santo de Deus. Então, essa banalização que eu estou direcionando para vocês, são as infiltrações que estão sendo permissivas em detrimento à verdade da palavra de Deus como verdade absoluta, como só um evangelho. Não existe um evangelho com diversas interpretações na sua essência. Porque o que é o evangelho? O evangelho é Jesus Cristo. É a vida de Cristo descrita no evangelho. Agora, evangelhos por quê? Porque foi descrita por 4 pessoas, de forma diferente. Não é que existem quatro distintos evangelhos. Existe um só evangelho, e esse evangelho é Jesus Cristo, onde é descrita a palavra do Senhor, a sua vida. E o evangelho descreve os benefícios que nos são concedidos por meio de Cristo. A nossa salvação se torna nossa em Cristo Jesus. O serviço e a adoração está pautado em Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A adoração, o serviço está pautado aí.
Aqueles que são meus discípulos, pegue a sua cruz e me siga. Aqueles que são os meus discípulos, Jesus em momento nenhum falou assim, ó, pegue a sua cruz, entre dentro de um recinto, um recipiente, um recinto, um auditório, e fique ali sentado esperando Jesus voltar. Por isso que todo cristão tem, por motivos de reconhecer a graça de Deus, esse reconhecimento não é total, de saber que ele tem por obrigação pregar a palavra de Deus, pregar Jesus Cristo. Não é pregar religião, não é pregar batista, não é pregar outras denominações, é pregar Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Agora, onde acontece a banalização quando se torna comum? É quando se começa a colar, a garotada gosta de falar, colar alguns adesivos em alguma questão. Por exemplo, aí eu começo a falar assim, não, o Evangelho de Jesus Cristo, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode trabalhar que Deus nos concede muitas bênçãos. Ele concede? Concede, são promessas bíblicas. Agora, o Evangelho de Jesus Cristo pode te tornar rico. Isso é bíblico? Não. Porque a riqueza não é para todos. É graça de Deus. Agora, quando eu chamo esse Evangelho, eu trago essa definição de que Jesus Cristo vai prosperar todo cristão que fizer um sacrifício, todo cristão que for até Jerusalém e subir de joelhos, até o templo, até os muros das lamentações, de joelho, Deus vai te tornar rico. Isso é verdade? Se você for até o Rio Jordão e você for batizado, você vai ter algo diferente na sua vida, porque Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão. Isso é uma verdade? Não é, mas tem muita gente que vende isso, banalizando o Evangelho de Jesus Cristo, banalizando a palavra de Deus de forma pejorativa, banalizando aquilo que é essencial para a vida e para a caminhada cristã. Então, essa banalização, lá no verso 1, no capítulo 1, no verso 6, diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo aqui ele está combatendo os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram judeus que foram convertidos. Só que você imaginou, vamos imaginar nos nossos dias de hoje, você imaginou uma pessoa da nova era, Aquele zen, toda a força, a força do sol, a força da terra, a força disso, a força daquilo. Eu estou forçando no zen, mas é qualquer força. Aí ele se converte a Jesus Cristo. Aí ele começa a dizer assim, olha, Jesus Cristo está na lua. Olha como ela é iluminada. Jesus Cristo está no sol. Ele vem com essas questões para que Deus possa ir trabalhando por meio da palavra de Deus na sua vida. Isso é banalizado. Então, naquela igreja daquele momento, os judaizantes estavam tentando inserir no cristianismo, na liberdade em Cristo Jesus, a circuncisão e outras práticas que não eram pertinentes ao verdadeiro evangelho. Eram falsos mestres, falsos profetas que estavam se inserindo de forma muito grande no meio do cristianismo. E estava levando pessoas que tinham a sua fé tão bem alicerçada pelos apóstolos e pelos seus discípulos, a abandonarem o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma. Então, essa falta da verdade por parte de alguns, em relação à fé, ela foi um retroceder em relação a Jesus Cristo. É aí que Paulo está batendo e falando, eu me admiro, eu estou admirado com vocês que estão abandonando o verdadeiro evangelho. Paulo estava extasiado, Paulo estava perplexo com aquilo. E naquele tempo acontecia isso de forma muito intensa. Nos nossos dias isso acontece, de forma muito intensa também. Quando você vê uma multidão de pessoas, você fica desconfiado. Fica desconfiado que eu falo assim, geralmente a gente fala que o mineiro é desconfiado, Mas eu vou dizer que todo cristão tem que ser desconfiado.
aquilo que você ouve como uma pérola, como uma bênção, vá conferir na Bíblia. Está escrito aonde? Aonde Jesus me ensinou isso? Aonde Jesus está me direcionando nesse caminho? E nos dias de hoje não é diferente. Nós temos visto pessoas que estão sendo manipuladas, porque pessoas têm tornado o Evangelho uma banalidade a nível de pejorativo. Pejorativo é que sem nenhum sentido, não tem nenhum valor. E pessoas que têm usado da ganância, usado pela distorção da palavra de Deus para movimentar pessoas, dinheiro e shows. E Paulo estava combatendo isso na igreja naquele momento, naquele prezado momento. No verso 1, no verso 6, que estejais passando tão depressa. Ele estava falando ali, Paulo, que estava faltando resiliência, estava faltando consistência nos ensinamentos para que eles perseverarem. Agora imagine nós nos nossos dias de hoje. Se você não meditar na palavra de Deus, meditar só é pouco. Você precisa ter profundidade de conhecimento. Você precisa saber quem é Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo, por que Jesus Cristo veio. Porque se você perguntar aqui, quem foi Jesus? Você vai falar, Jesus foi Deus, foi meu Salvador, o meu Redentor. A resposta vai ser igual para todos. Agora, se um ateu chegar para você e falar assim, eu não acredito em Deus, aonde está Deus? Me mostre e me prove onde está Deus. Qual seria a sua resposta? Nós precisamos de profundidade bíblica, de conhecimento para refutarmos as heresias que nós temos visto. Irmãos, aonde uma pessoa pode decidir pela outra? Aonde isso está escrito no Evangelho? Que eu tenho um pai que não seja a Deus, que não seja Jesus, que vai guiar a minha vida. Pessoas sendo manipuladas por falta de conhecimento bíblico. Pessoas sendo extorquidas por causa de falta de conhecimento bíblico. Quantas pessoas que você não conhece que vai fazer fogueira com o dinheiro dos outros? Quantas pessoas que você não conhece que tem trocado, utilizado um evangelho como utilitário, Jesus Cristo como utilitário, falando, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Quantas vezes nós não temos ouvido isso, nós não temos refutado? Quantas vezes nós temos visto que a sua oração, você tem que determinar para Deus te obedecer? Quem disse isso? Isso está impregnado dentro das nossas igrejas e as pessoas estão convivendo com isso como se fosse normal. Não, se eu orar, Deus me responde. Deus sempre responde a oração do justo. Sempre. E se ele estiver em silêncio, é não. E a oração não é para mudar o coração de Deus, a oração é para mudar o nosso coração. Porque a oração nos leva e nos direciona à vontade do Senhor. Então você vai perseverar orando, Senhor, qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida, nesse sentido profissional, assim. Você está orando, Senhor, você está orando, você não está vendo os caminhos se abrir, você não está vendo aquilo que está acontecendo, você não vê Deus, e essa percepção de Deus é para aqueles que têm afinidade com a palavra e com Jesus nas suas orações. Você tem percepção, não é que você tem revelação, não é algo místico, mas Deus te dá sabedoria, Deus te dá discernimento para discernir aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, para discernir o caminho que Ele quer que você caminhe. Aí precisa perseverar e ter paciência. Aí nós vamos entrar, a geração de hoje tem paciência, a geração de hoje persevera. Se você falar para o seu filho assim, filho, você vai construir a sua casa daqui 25 anos, você precisa começar a juntar dinheiro no seu cofrinho. O que o nosso filho vai falar? Os nossos filhos falarão, pelo amor de Deus, pai, você está louco, daqui 20 anos eu vou pensar na casa. Deus não faz assim. Esse verdadeiro evangelho pregado por Paulo, esse verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, é um evangelho que conduz o seu povo, está conduzindo o seu povo para o céu. Ele não está conduzindo você para Alphaville, ele não está conduzindo você para Nova York, ele não está conduzindo você para as Bahamas, ele está te conduzindo para o céu. Ele não está te conduzindo para uma Land Rover, ele está te conduzindo você para o céu. Essa é a importância verdadeira que nós temos que dar para o evangelho. Agora virou banal.
Virou comum você falar da ordem para Deus, você determinar para Deus, você definir que Deus é o seu empregado. Isso é banalizar, é tornar uma coisa comum. Você sabe quem que é Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra. Quem é Deus? Aquele que detém todo o suspiro de vida de todos nós que aqui estamos. É aquele que pode dizer, desce, hoje você vai subir, vai para o céu, acabou. Esse é o Deus que nós servimos, não é um Deus que eu defino o que eu quero e Ele me obedece. Banalização de forma pejorativa, negativa, as questões negativas da banalização. Então nós temos que tomar cuidado, porque Deus nos chamou para desfrutarmos da graça. A graça contida no Evangelho. Cristo e os seus benefícios não estão separados. Quais são os benefícios de estarmos em Cristo Jesus? A salvação. E por causa de quê? Por causa da justificação, por causa da regeneração, por causa da adoção como filhos de Deus. Esse é o verdadeiro sentido. No verso 6, ainda aquele que vos chamou na graça de Cristo, condição para Deus nos enviar. Você sabe qual que foi? Foi por causa dos nossos pecados? Porque Deus enviou o seu Filho? Sabe por quê? Deus nos amou primeiro, para depois Ele enviar o seu Filho, para que nós pudéssemos ser alcançados e termos a vida eterna. Por isso, não tem o porquê você e nós nos sentirmos coitadinhos. Você imaginou o Criador dos céus e da terra? Nos ama. Ele faz de tudo para cuidar, para suprir as nossas necessidades, para suprir e nos consolar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, para nos dar forças para podermos percorrer os desertos que são pertinentes a essa vida, para nos dar resiliência, para suportarmos as dificuldades do dia a dia. Eu já canso de falar para vocês, não existe cristianismo sem cruz, não existe cristianismo sem sofrimento. O cristianismo não pode usar a cruz como uma escada para subir na vida, como diz o Augusto Nicodemos, pastor Augusto Nicodemos. O cristianismo não é uma escada para subir você e te levar para uma outra classe social, não é uma escada para você conquistar o que você quer. O cristianismo que nós professamos como fé tem como fundamento Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo como Rei, Jesus Cristo como Salvador, Jesus Cristo que vai nos levar para vivermos com Ele eternamente. As outras demais coisas nos serão acrescentadas. Os fariseus, eles acreditavam na santidade, eles acreditavam na lei que Deus lhes deu, na realidade do sobrenatural, na ressurreição, na predestinação, na eleição. Mas eles viviam essa graça, eles acreditavam na graça de Deus. Eles viviam essa graça como de forma condicional. Eles condicionavam esta graça aos mais de 600 ritos que eles inventaram além da lei que Deus deu. Você imaginou? Olha, você não pode olhar para a esquerda. Estou exagerando aqui para vocês entenderem. Você não pode olhar para a esquerda de sábado. Você pode dar 15 passinhos a 1 quilômetro por segundo no sábado só. Eles começaram a inventar. E você sabe o que Timóteo fala? Que os nossos ouvidos gostam de ouvir esse tipo de conversa. Meu irmão, você quer ver uma coisa? A idolatria não está no objeto da imagem. A idolatria está no nosso coração. Olha o povo de Deus, depois que Deus deu a lei, depois que Deus libertou do Egito, depois que Deus fez maravilhas no deserto por 40 anos alimentando com maná, depois que Deus fez tudo o que fez, o que eles fizeram? Um bezerro. Nós não somos fáceis para Deus. Nós damos muito trabalho para Deus. Mas Deus vai nos corrigindo ao longo da nossa caminhada. Por isso que a palavra de Deus, quando for muito agradável ao seu coração, segunda dica, desconfie. Não precisa ficar assim, né? Tremendo. Nossa, o pastor falou que tem bênção, mas eu não posso pensar na bênção. Não é isso. Se o seu coração ficar muito alegre com a palavra, e se você pensar assim, eu estou no caminho certo, fala assim, irmão, repensa. Porque todos nós precisamos, às vezes, do chicotinho de Jesus, né? Na palavra ali, olha, não é assim, meu filho, caminha para a direita aqui, o evangelho está aqui, e nós vamos sucumbindo. Você imaginou?
um cristão com problema, ele começa a procurar socorro em todos os lugares. Eu tenho vivenciado isso na minha vida. Meu filho tem um problema de saúde, nós cremos que Deus está no controle. Essa sempre é a minha resposta. Seja a decisão que Deus tomar, Ele é Deus e o meu filho pertence a Deus e não me pertence. Eu sou mordomo, eu sou aquele que cuida, eu sou aquele que cria, e eu tenho uma responsabilidade muito grande perante o Senhor. Eu não sou aquele que deu a vida ao meu filho, foi Deus que deu a vida ao meu filho, Theo. Aí tem gente que fala assim, mas tem que crer assim. Fala, tá bom, irmão, tem aqueles irmãos que a gente, são bênçãos nas nossas vidas também, porque às vezes eles dão um chacoalhão, você precisa orar mais, pastor. Eu acho que isso é importante. Mas, irmãos, o que a gente tem que entender é que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. A graça que Deus nos concedeu não é uma graça condicional, é chegar para Deus, Deus, agora eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Está vendo, meu filho? O Senhor faça isso. Ou se não uma graça condicional, como os judeus olhavam para as pessoas, nossa, que maldito, foi o pecado. Quem pecou? Lá em João. Foi o pai, foi a mãe? Quem que pecou porque esse menino está cego? Todos pecaram. Todos pecaram quando Adão caiu. Todos. E não é por causa do pecado, às vezes, que as pessoas rotulam a doença. No pecado é outra questão. Não, foi meu pai. Meu pai chutou aquela imagem lá, deu problema. Meu pai chutou a encruzilhada, deu problema. Irmãos, isso é misticismo. Isso está acrescentado na vida de muitas pessoas que estão aprisionadas com essa banalização de Jesus, olhando Deus pelo lado de baixo. Deus está aqui embaixo, não, Deus está lá em cima. Um alto e sublime trono, soberano sobre todas as autoridades, sobre toda a potestades, sobre todos os demônios. Ninguém tem mais poder do que Jesus Cristo. Tem gente que passa na encruzilhada, eu já vi irmão que pedia permissão porque a mãe de santo falou para ele. Você banalizar a autoridade e soberania de Deus sobre o poder dele, sobre a terra, sobre a criação. Tem gente que não pode ver ninguém endemoniado que fica com medo. Irmão, Jesus está conosco, Jesus nos conduz, Jesus conduz o barco no meio da turbulência, Jesus conduz em todas as circunstâncias as nossas vidas. Ou você acha que nós temos capacidade de nos guardarmos? Nós temos que ser prudentes. Prudentes, sim. Você não vai vai num lugar onde você sabe que lá só tem assalto, falando, não, eu sou de Jesus, eu vou lá. Não é isso, pelo amor de Deus. Um pastor falou que Deus é maior, que Deus é poderoso, então eu estou com Deus, estamos juntos, Deus, você fala isso para jovem, é perigoso. Ele vai, mas Deus dá autoridade a algumas pessoas que eu conheço que vai. Eu já tive a oportunidade de Duque de Caxias, lá na Baixada Fluminense, de entrar num lugar que eu falei, Jesus, eu precisava de uma fralda. Mas eu estava com uma equipe de missionários, que os caras eram mais experientes do que eu, mas nós entramos. E Deus fez coisas muito maravilhosas, as pessoas se converteram. Tem bênção maior do que essa? Tem milagre maior do que esse? Você vê uma pessoa que está totalmente pervertida da vida, traficando, sendo transformada? Agora, o que a gente não pode é banalizar. E o meu chefe não olhou para mim, é porque o demônio está nele. Meu chefe não deu risada hoje. Você está banalizando, então você começa a repreender os demônios. Você compra, filho, seu chefe também, e o pastor também, às vezes está de mau humor. Não estamos? Às vezes a esposa salgou o macarrão, salgou o arroz, aí você teve que comer, você está tomando água o dia inteiro, e você lembra daquele arroz, você lembra daquele macarrão. Não é demonizar tudo, banalizar. Você já viu pessoas assim? Que tudo é o demônio? Tem uma tiradinha que fala assim, que o diabo estava numa sarjeta e assim, tudo eu. Aí o anjo perguntou, o que tudo eu? Você o quê, Lúcio? Não, os crentes fazem um monte de coisa, a culpa é minha, eu nem interferi. Tem que olhar para dentro de nós aquilo que está em nós, é o Espírito Santo de Deus, e reconhecer aquilo que nós fazemos errado, sem ninguém pôr a mão. Nem o diabo, você sabe por quê? O diabo só pode tocar nas nossas vidas se Deus permitir. Ele pode montar uma barreira para você não transpor, mas Deus vai trazer um anjo e vai te transpor, vai fazer com que você transponha aquela barreira.
Agora tem gente que está com a mente presa porque banalizou, espiritualiza tudo, tudo é o demônio, tudo é a maldade. A malignidade existe, o diabo existe, as hostes malignas existem as armadilhas de Satanás para as nossas vidas, elas são reais, mas Deus nos dá o discernimento, Deus nos dá entendimento, Deus nos dá sabedoria, e as tuas mãos, as mãos do Senhor, nos conduzem em meio a essas circunstâncias. O cristão tem que ser firme. Ele não é poderoso, mas Deus é poderoso por ele. Então, diante dessa banalização que nós temos vivenciado, essa graça condicional, olha, eu sou um filho de Jesus, então eu quero isso. Então, a graça tem se tornado para alguns cristãos que foram alcançados por ela, sem nenhum mérito. Nós não pagamos nada pela graça, foi Deus que nos amou. Se você pegar tudo que você tem hoje de bens, tudo que você tem hoje aplicado na caderneta de poupança, R$100 como eu tenho, tudo que você tem hoje, pegar todo esse dinheiro, trazer aqui no altar do Senhor, falar, Senhor, está aqui, agora eu quero comprar minha salvação. Sabe o que Deus vai falar? Não. Porque a salvação não é comprada, a graça de Deus não é comprada com valor nenhum, com riqueza nenhuma, com bem nenhum. A graça é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus, é Ele que nos concede. Concedida essa graça para as nossas vidas. Aquele que vos chamou na graça de Cristo. Você foi chamado, nós fomos chamados por meio da graça de Cristo. Deus nos chamou, vem, Décio, vem, Davi, vem. Deus foi nos chamando, Deus foi nos agrupando aqui como igreja invisível de Cristo. Nós fomos chamados para viver na graça com graça. Qual é o grande problema da banalização e tornar comum? É viver o grande perigo de uma graça barata. Não é barata de pisar. Uma graça que não te custou nada. Quem não gosta de ganhar um presente? Não gosta? Chega lá uma pessoa e fala assim, para as irmãs, eu trouxe um brinco de pérola e um anel de brilhantes. Todo mundo gosta. Né? Para os irmãos, olha, eu trouxe uma televisão de 70 polegadas, última geração, com todos os canais de futebol do mundo, do universo, para você assistir o que você quiser. É um presente. Aí chega o seu filho, ou a sua filha, mamãe, me dá o brinco, e me dá o anel, que eu vou numa festinha lá na escola, e eu quero ir com o brinco e o anel. Você entrega de forma assim, não, então vai. Ou chega o filhinho, né, papai, eu vou pôr a minha mão aqui para ver se a televisão ela é boa mesmo. Vai dar uma batidinha. Você valoriza o que você ganhou. Nós não valorizamos o que nós ganhamos? Deus não faz troca. A graça nossa não é condicional. Só que nós recebemos a graça de Deus e o que muitos têm feito com a graça de Deus? Valorizar não é dar valor em dinheiro pela graça de Deus. Valorizar é ser fiel à sua palavra. É ter fidelidade incondicional à sua palavra. É se você está trabalhando, ou se você está brincando, ou se você está numa festa, perguntarem para você, você é crente? Sou feliz em Jesus Cristo e sou crente assim, Senhor. É uma graça que você valoriza. É uma graça que você vive alegre. Hoje nós oramos aqui, né, com o pessoal do louvor e nós demos risadas. Eu falei assim, o cristão tem que ser alegre, não pode ser turrão. Tem que andar na rua, o povo fala assim, que ele viu um passarinho verde, azul, amarelo ou branco. Agora os cristãos, nós não podemos abaixar. Quando nós tivermos os problemas, as dificuldades, as inquietações do coração, começa a ler salmos. Salmos são orações. Começa a louvar ao Senhor. Você vai ver a alegria da sua salvação resplandecendo por meio da sua vida.
Viver de forma alegre, feliz, andando aqui em Itapevi, vai viajar. Não pode, irmãos, nós não podemos ser abatidos por circunstâncias, por dificuldades, por problemas. Tem muita gente, por causa de um boleto, que acabou a vida. Tem que aprender a administrar, mas não pode, a vida não acaba aí. Agora nós precisamos valorizar essa graça como? Com alegria. Agora o grande problema é essa graça barata. É uma graça que não é valorizada. E ela é inimiga mortal do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Esses cristãos vivem esta graça barata na igreja invisível de Cristo. São os que estão dentro da igreja e vivem, né? Agora tem aqueles que banalizam de forma negativa essa graça. Banalizar o sagrado de forma pejorativa é viver uma graça barata, onde a igreja encontra fácil cobertura para os seus pecados. Não há remorso por pecado, não quer se libertar do pecado, não quer deixar o pecado de lado. Isso é banalizar o sagrado, é banalizar a graça de forma pejorativa que Deus nos concedeu. Não assim, a síndrome de Gabriela que a gente sempre fala, né? Eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. Nós não podemos viver na graça de Cristo com esse tipo de graça, que é inimiga da igreja de Cristo. Banalizar o sagrado e querer impor regras à vida cristã. Não pode cortar o cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo lá, não pode fazer aquilo lá, não pode andar de carro, não pode ir na praia, não pode ir na piscina. É banalizar a graça de Deus. Querer aprisionar as pessoas a ritos, a cultura. Nós temos que tomar muito cuidado com esse evangelho banalizado. Porque no verso 6 diz assim, para outro evangelho. Paulo falou, vocês estão saindo do verdadeiro evangelho para um evangelho imaginário. Para um evangelho que não é verdadeiro. Para um evangelho que distorce tudo que foi ensinado a vocês. Nos dias de hoje, irmãos, aquilo que eu falei e eu termino. Muitos dos nossos irmãos têm abandonado a igreja que tem pregado verdadeiramente a palavra por questões que não estão contidas na palavra de Deus. Dons não podem nos dividir. Orações a mais ou a menos não podem nos dividir. Porque o evangelho é um só. Você pode orar, Deus responde a sua oração. Você só não pode determinar se Ele vai responder a sua oração. Um evangelho onde Deus concede tudo o que eu quero, esse não é o verdadeiro evangelho. Um evangelho do tudo pode. Estamos na graça, vamos curtir a graça. Com desgraça de qualquer jeito, né? Festa, bagunça, vai viver de qualquer jeito. Estamos no céu. Está garantido o passaporte, carimbado. Agora eu vou colocar um ponto de interrogação na tua cabeça para você pensar durante a semana. Viver desse jeito, onde tudo pode, você tem que rever se verdadeiramente você foi agraciado. Nós precisamos tomar cuidado. Por isso que essa reflexão, em todos os dias das nossas vidas, ela é importante. Um evangelho que acrescenta ritos, cultos com chofar, pode ter, mas que quer acrescentar o judaísmo no cristianismo, não cola, não dá. Quer trazer o que veio lá da outra, né? Da outra religião, não, aqui se a gente juntar vai dar uma salada boa. Não existe, existe só uma palavra, um ensinamento. E o centro está na palavra e em Jesus Cristo. Um evangelho de curandeirismo. Deus cura, irmãos. Eu sou testemunha. Se você não crê, amém, glória a Deus pela sua vida, continuamos irmãos em Cristo Jesus. Deus cura. Mas Ele cura quando Ele quer. Não é quando eu quero. É graça de Deus.
Não tem condição, a cura não tem condição. Se você orar muito, se você orar pouco, se você louvar muito ou se você louvar pouco. A cura é graça de Deus. E o evangelho utilitário? Eu pego o que serve e o que não serve eu deixo de lado. Só há um evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Entender o que é graça, é viver pela graça, é ser direcionado pela palavra no que nos exorta, nos direciona a um estilo de vida conforme Jesus nos ensina. Banalizar de forma pejorativa é você tentar acrescentar aquilo que Jesus não ensinou. Jesus fez milagres. Jesus fez muitos milagres para testificar que a palavra que ele pregava era a palavra de Deus. Ele continua fazendo quando ele quer. Ele demorou 400 anos para voltar a falar com o seu povo. E às vezes a gente, por não obter uma resposta positiva, aquilo que nós queremos, não aquilo que Deus quer, nós começamos a acrescentar e colocar um monte de minhoca na cabeça, nos distanciando do verdadeiro evangelho. Persevere na fé. Isso que Paulo falou para os Gálatas. Perseverar no verdadeiro evangelho. Tem muita gente que tira, né? Alguns cristãos imaturos, eu chamo. Na sua igreja não tem aquele negócio? Não apaga a luz, não cai, não faz isso. Não, mas lá não tem aquele mover. A resposta que nós temos é: Jesus é um só. E Ele já nos move por meio da sua palavra, do seu evangelho, nos move pelo seu amor, nos move conforme Ele quer e não conforme eu quero. Viva esse verdadeiro evangelho, que é bom e agradável aos nossos ouvidos, mas às vezes dói muito, mas é como o pai que corrige o filho para o seu bem. Eu já falei que Deus utiliza de diversas formas para nos corrigir, porque Ele nos quer e nós estamos em Cristo Jesus com o passaporte carimbado para o céu. Persevere. Às vezes dá vontade, né? Não, acho que eu vou fazer isso para ver se dá certo. Não retroceda. O copo com água. Não, esse é um rito espírita. Se vocês não sabem. Não retroceda. Não, aquele pastor, ele fala melhor, né? Acho que ele, aquele balanço lá, acho que ele não retroceda. Se você dobrar o seu joelho no seu quarto, você e Deus, você vai obter todas as respostas que você precisa. Porque só há um mediador, e esse mediador não é um pastor glorioso, não é um pastor maravilhoso, mas é o supremo pastor que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Persevere nessa fé, porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos, a fé de muitos se esfriará. E nós temos vivido isso, irmãos. Deus não me deu o carro. Deus não me deu isso. Não viva esse evangelho. Viva o verdadeiro evangelho. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor que muitas vezes nós pensamos em retroceder. Não é fácil perseverar e permanecer no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, onde Ele é o centro. Num mundo tão pervertido, num mundo tão doido, onde tudo serve para tocar o seu coração, Senhor, nós não queremos esse evangelho nas nossas vidas.
Nós queremos o verdadeiro evangelho, que fala, que nos direciona a clamarmos ao Senhor, a nos submetermos à Tua vontade, a nos submetermos, ó Senhor, ao Teu querer para as nossas vidas, porque tudo que o Senhor tem para as nossas vidas é perfeito, bom e agradável. Que as circunstâncias difíceis da doença, da falta de recursos às vezes, não nos deixe cair na tentação de sucumbir a este verdadeiro evangelho. Num mundo que valoriza o ter, nós não queremos esse ter. Nós queremos o ser em Cristo Jesus. Ser luz e sal em meio às trevas. Nos ajude, Senhor, e nos abençoe até a sua volta. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.